Não é culpa minha. Você fica sentado aí, culpando a si mesmo o tempo todo. Mas fazer isso não vai mudar nada. Por que isso foi acontecer, hein? Coincidência? Acidente? Destino? Ah, não existe isso de destino. É apenas a combinação de uma circunstância com a outra. E quem é que cria essas circunstâncias? Quem as cria? Você as cria. Toda a irregularidade do mundo é consequência da falta de atitude de alguém. Ele tá certo, não acha? Tudo isso começou porque você ignorou o modo que esse mundo funciona. Você foi ingênuo. Há momentos em que você tem que abrir mão de uma coisa para proteger outra. Isso não é gentileza. Isso é fraqueza. Você ainda vai escolher ser a vítima, Kaneki. Não! Eu não posso! Mesmo que isso signifique fazer a escolha errada. Não sou eu que está errado. O que está errado é o mundo. Você continua se perguntando por que a vida parece tão cruel. Porque, mesmo tentando fazer tudo certo, mesmo evitando conflitos, mesmo escolhendo sempre suportar em silêncio, você continua sendo ferido. E eu vou te dizer exatamente o motivo. Porque durante tempo demais, você confundiu bondade com fraqueza. Confundiu suportar tudo com ser forte. Confundiu aceitar qualquer coisa com maturidade. E enquanto você insistia em acreditar que continuar sendo inofensivo fazia de você alguém melhor, o mundo continuava fazendo exatamente o que sempre fez. Te esmagando. Talvez essa seja a verdade que você vem evitando enxergar há anos. Não são as pessoas que sempre mudam. Não é o mundo que subitamente ficou cruel. Você simplesmente passou tempo demais permitindo que tudo ultrapassasse seus limites. E existe algo extremamente perigoso nisso. Quanto mais você aceita ser desrespeitado, mais você ensina o mundo a continuar te tratando dessa maneira. Entenda uma coisa. Existe uma versão sua que ainda acredita que suportar tudo em silêncio é virtude. Mas eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Essa versão de você precisa morrer. E quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo você vai parar de viver como alguém que nasceu apenas para suportar o peso que os outros colocam sobre seus ombros. Sempre ensinaram você a acreditar que existir significava se tornar alguém agradável, alguém controlado, alguém incapaz de incomodar. Ensinaram você a esconder tudo aquilo que parecia intenso demais. Sua raiva, seu inconformismo, sua vontade de reagir, seu instinto natural de se defender. E, pouco a pouco, você começou a acreditar que sufocar essas partes fazia de você alguém melhor. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece quando uma pessoa passa anos reprimindo tudo aquilo que deveria protegê-la? Ela se torna previsível, se torna fácil de manipular, se torna alguém incapaz de reagir quando finalmente precisa lutar por si mesma. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas em algum momento você foi condicionado a acreditar que anular a própria força era sinal de evolução, quando na verdade era exatamente isso que estava tornando você vulnerável. Porque não existe nada nobre em viver como alguém que não consegue se defender. E eu preciso que você entenda isso antes de continuar ouvindo qualquer outra palavra. Nem toda parte agressiva dentro de você precisa ser destruída. Algumas delas existem justamente para impedir que o mundo destrua você primeiro. Preste atenção no padrão. Sempre que alguém percebe que você suporta tudo, essa pessoa testa até onde pode continuar avançando. No começo é pequeno, uma falta de respeito que você ignora, uma situação que te incomoda, mas você aceita, uma humilhação silenciosa que você finge não sentir. E então acontece o inevitável. As pessoas começam a entender exatamente quem você é. Alguém que dificilmente vai impor consequências. E quando percebem isso, elas continuam avançando.
Porque essa é uma das leis mais cruéis da vida. O mundo sempre testa aqueles que aparentam não oferecer resistência. Entenda, respeito raramente nasce daquilo que você diz. Respeito nasce quando os outros percebem que existe uma linha que não podem atravessar. Mas você passou tanto tempo tentando parecer alguém bom que esqueceu de construir essa linha. E o resultado disso é viver cercado por pessoas que aprenderam que podem invadir seu espaço sem medo algum. Se você nunca impõe limites, não espere que o mundo espontaneamente decida respeitar você. Ele não vai. Há uma parte sua que você passou anos tentando esconder. A parte que observa tudo em silêncio, mas sente a vontade de reagir. A parte que se recusa a aceitar certas situações, mas foi ensinada a permanecer quieta. A parte que entende perfeitamente quando algo está errado, mas aprendeu que demonstrar força pode afastar pessoas. Então você enterrou isso. Enterrou cada reação natural, que poderia tornar você alguém impossível de controlar. Mas escute com atenção. Talvez o maior erro da sua vida tenha sido acreditar que precisava eliminar esse lado para se tornar alguém melhor. Não, você apenas se tornou inofensivo. E existe uma diferença brutal entre ser uma pessoa boa e ser alguém incapaz de representar qualquer ameaça. Uma pessoa verdadeiramente forte não vive tentando provar o tempo inteiro que é gentil. Ela simplesmente sabe exatamente do que seria capaz e por isso ninguém ousa ultrapassar certos limites. Talvez tenha chegado a hora de parar de fugir dessa parte que existe dentro de você, porque o lado que você chama de escuridão pode ser exatamente aquilo que faltava para impedir que continuem consumindo a sua vida. Grande parte do seu sofrimento não nasceu apenas das dificuldades que enfrentou. Nasceu do fato de que você continua tentando sobreviver, sendo exatamente a mesma pessoa que sempre foi, sempre reagindo do mesmo jeito, sempre aceitando mais do que deveria, sempre oferecendo ao mundo a mesma versão vulnerável de si mesmo, esperando que dessa vez as coisas sejam diferentes, mas nunca são. E sabe por quê? Porque você continua protegendo uma identidade que claramente já não funciona mais. Você se apega a velhos comportamentos, como se abandonar essa antiga versão significasse perder quem você é. Mas talvez essa seja exatamente a verdade que você precisa aceitar. Parte daquilo que você chama de personalidade simplesmente precisa desaparecer. Porque algumas pessoas não fracassam por falta de capacidade. Fracassam porque continuam insistindo em preservar versões antigas de si mesmas. Versões que já deveriam ter sido deixadas para trás há muito tempo. Entenda isso. Você não pode continuar exigindo uma nova vida enquanto insiste em continuar sendo exatamente a mesma pessoa que criou a realidade que você odeia viver. Agora escute com atenção. Existe uma guerra acontecendo dentro de você neste exato momento. De um lado, a versão que passou anos aprendendo a suportar tudo em silêncio. A versão que continua acreditando que permanecer inofensivo mantém você seguro. E do outro lado, existe algo tentando despertar. Uma parte sua que entende perfeitamente que continuar vivendo dessa maneira significa continuar sendo destruído lentamente. Mas você ainda continua protegendo partes de si mesmo que deveriam ter morrido há muito tempo. Seu medo de confronto, sua necessidade constante de aceitação, sua tendência de aceitar qualquer tratamento apenas para continuar pertencendo a algum lugar. Nem tudo em você merece continuar existindo. Existem partes da sua identidade, partes da sua mente, partes daquilo que tornou você vulnerável, que precisam ser destruídas agora. Porque, enquanto você continuar protegendo sua própria fraqueza continuará destruindo você. Então faça escolha. Continue alimentando a identidade que tornou você pequeno, ou destrua de uma vez tudo aquilo que impede você de se tornar alguém impossível de quebrar. E nunca esqueça, a vida não destrói apenas os despreparados. Ela destrói principalmente aqueles que se recusam a abandonar a própria fragilidade. Então pare de proteger essa antiga versão. Mate sua inocência. Mate sua fraqueza. Ou continue assistindo o mundo consumir tudo aquilo
que você poderia ter sido.